uma data especial, hoje, pela Igreja, pelo mundo. Para mim, muito especial, porque eu tinha a bênção de escrever a biografia do santo que hoje comemoramos. E ele também beneficiou a nossa família, porque quando ele estava no exílio, sem nada, a nossa família abrigou da nossa casa. E os São Nectários, o milagroso santo deste século, do século passado, mas está para todos os séculos. O que aconteceu era mentor da minha avó, graças a bom Deus. Eu me sinto muito abençoado, porque na minha vida Deus, não porque mereço, mas porque era misericordioso comigo e colocou santos na minha vida para orientar-me. E vocês vão escutar o que aconteceu com este santo. Era um menino que tinha a bênção, tinha a vocação a ser sacerdote desde pequenininho. Como muitas pessoas têm esta vocação. Ele vivia em uma cidade perto de Constantinopla, só ele era dos gregos, que nasceram na cidade deles, que era a Grécia, mas depois da ocupação turca, viraram escravos. Ele lutou na infância para sobrevivenciar, ele não tinha condições, e estava trabalhando na Constantinopla em uma tabaqueria, para ganhar o pão de cada dia. Ele era milagroso, o Espírito Santo desceu em cima dele e aconteceram muitos milagres que vocês vão, agora que vou fazer a segunda edição do meu livro que esgotou, Nectários Pedapóleos, o Santo Milagroso do século XX. Ele cresceu, estudou, pediu a bênção de Deus e Deus derramou as bênçãos. Ficou na Alessandria como diácono. No mesmo altar onde ele foi ordenado, eu fui ordenado. Era uma bênção e eu tremia quando recebia a divina graça, pensando que anos atrás ele também um santo que sofreu. Não era uma pessoa que passou a vida toda boazinha, toda mordomia, toda riqueza, toda benevolência. Por merecimento, chegou a ser bispo da Alessandria e era o delegado patriarcal no Cairo. Outra bênção que também eu tinha a bênção de viver por anos no lugar do Cairo, a Epitropia, no mesmo
no mesmo quarto. Os invejosos, bispos, que somos lotados de sacerdotes, diáconos, presbíteros, que eles não querem o sacerdócio para executar e transformar a divina graça de Deus, beneficiando o ser humano. Eles querem mostrar para eles poder, beleza. Eles querem ver nos espelhos, são outros narcisistas. E a maioria deles, infelizmente, são assim. Caluniaram o Nectários do patriarca Sofrônio, 90 e tantos anos, ele era medroso, o Sofrônio, tanto que ele era um dos grandes patriarcas que passaram pelo patriarcado. Eu tinha a graça mergulhar no artigo do patriarcado. Então, ele era um grande patriarca, muito condecorado, muito eficaz, fez muitas coisas em épocas difíceis, que o governo dos muçulmanos no Cairo, na Alexandria, respeitava muito o Sofrônio. Só que, como todos aqueles que têm medo se vão perder o trono, ele tremia. 95 anos tremia se perder o trono. Que burrice. Eles falaram, o calcanhar do Aquiles dele era não perder o trono. Caluniaram Nectários, que este episcopo que todo mundo ama, que este episcopo que faz coisas, que este episcopo que é muito intelectual. Para vocês terem uma ideia, temos uma canção que ele escreveu, que virou o hino nacional de todos os países ortodoxos, Agni Parfait. Este homem culto que escrevia livros, que divulgava, que organizava, que trabalhava para pegar o seu trono. Bispos que eram sem valores. Bispos que eles queriam nas panelas que eles faziam, queriam ser patriarcas. Mas divulgaram erradamente, falaram mal do Nectários, que ele era o amor de pessoa, beneficiando todo mundo. Todos que passaram pelo escritório dele recebiam a bênção e o auxílio. Aqueles que são sem cérebro, sem coração, que são de pedra, aqueles que só olham vestidos com vestes episcopais nos espelhos e se autopaparicam, estimulam, aqueles que não têm nenhum escrúpulo, eles caluniaram, amassando de todos aqueles que estavam no patriarcado. E o Sofrônio, sem pensar, chamou a polícia, colocou as gemas, colocou ele no navio. Tem uma foto, tem uma ícone, uma pintura. Ele no navio na Alexandria, no exílio, com as malas intenções, mal famado, chorando e estava abençoando, olhando para Alexandria e abençoando. Tanto mal que fizeram para ele, e ele abençoando aqueles que falaram mal dele. Então, o navio levou em Atenas, e o arzobispado de Atenas, infelizmente, não deu para ele nenhuma atenção, não deu para ele nenhum apoio, não poderia nem fazer liturgias, não tinha mais nem que comer, vivia
em um pequeno quarto, por muito tempo, antes de derrubar essa casa, que estava perto da minha casa agora em Atenas, Gargareta, é o nome, embaixo da Acrópole. Uma senhora deu um quarto para ele, alugado, para ele poder viver. 3 dias ele não tinha ninguém, nenhum auxílio. Entrava nas paróquias, pedia para assistir à liturgia, fechava as portas. Os poderosos da época, que babaricavam os corruptos políticos e corruptos arcebispos, estavam no poder com todo o dinheiro, como acontece agora. A milonga se arrepende, a história se arrepende. E eles corruptos, sujos, moralmente, e sujos por todo o barco. Eles caminhavam naquele que lutava e acreditava e transformava a vida dos necessitados em paraíso. A senhora, existe o biógrafo dele, um relato dela, 3 dias ele não descia, subiu para ver o que acontece com Nectários. Ele estava ajoelhado com uma vela, perante a ícone da Virgem Maria, e censando com incenso, e chorando, e falando: mãe, não tenho o que comer, não tenho o que fazer, abre caminhos para mim, se a sua vontade. E escutava ele chorando e orando. E entrou, falou: Nectário, agora, vamos embaixo, tem que comer. Não, eu não tenho dinheiro para pagar. Não te importa, você vá agora comer, senão você vai morrer e você vai fazer um pecado horrível. O pecado este, se suicidar. Este era o argumento, este era o argumento para ele descer e pedir água, um pouco de pão e alguns legumes. Desesperado, o dia seguinte, peregrinou no monastério, andando sem saber onde vai pedir socorro. Não sei se vocês alguma vez chegaram nesse ponto, mas eu digo. Então, ele encontrou embaixo do ministério de Pedias, de Educação e Religião, um prédio que pertence ao mosteiro de Pedeiros, encontrou um amigo dele muito valioso. E, Nectário, você está aqui fazendo o quê? Eu estou pedindo socorro, não tenho nem comer, não tenho como pagar o quarto, não tenho nada. Então, vamos no Ministério Secretário da Educação, meu irmão, meu amigo, estudamos juntos. Vamos para ver se ele pode dar algum trabalho para você. Entraram no Ministério e ele deu um trabalho. Em que lugar? Na minha pátria, Caldira. Como ele diz, hieroquírics, como temos teólogos, ele era teólogo, então, como hieroquírics. Hieroquírics são funcionários públicos e eles pregam nas igrejas a palavra de Deus. Pode ser clérigos, pode ser leigos teólogos. Então, ele deu a ordem para ele mexer, mandar ele na Caldira, deu adiantado dinheiro para poder se apresentar no metropolita na época Crisântocos. Entrou, se apresentou
e o Cristo dos metropolitas, porque as fofocas, as malas línguas chegaram difamar o Nectários. O metropolita não poderia fazer nada porque ele era funcionário público, mas maltratou ele e falou: você escolhe essas igrejas, seu horário, e você vai ver, e quando chega o seu salário, você vai receber nada mais. Mas você não pode colocar nem epitrachilio, nem homofório. Ele disse, oficialmente, fiz a primeira homilia de São Dimitrios, a catedral, que era a igreja que eu era coroinha. Eu lembro onde os sacerdotes, depois da santificação dele, eles mostravam com orgulho onde ele sentava, quando onde ele pregava a palavra. Mas quando ele estava mal famado pelo patriarca e pelos sacerdotes corruptos e bispos invejosos, eles não queriam saber nada dele. Ele começou a falar que é o horário onde, após o Evangelho, eles pregam os hierotíriques, teólogos, no púlpito ou no âmbulo, pelo púlpito ou no despoticon, pregam a palavra. Todo mundo que estava assistindo à liturgia virou as costas e saiu. Ora, a decepção deste. Ora, como ele poderia ter uma inspiração? Como ele tinha que ter coragem para continuar falando? Mas ele continuou. Que ficou lá era a minha família, a minha avó, a irmã dela, mais alguma, Catingo, mais uma senhora, mais alguns parentes meus. Eles ficaram. Por quê? Viram no rosto dele, na hora que pregava a palavra, iluminado. E a minha avó falou: o Senhor tem paz. O Senhor tem tudo que o Senhor, mas não tem dinheiro, não importa. O Senhor tem tudo e tem onde ficar, onde comer, onde descansar. E assim foi. A minha avó, eu tenho uma concava que me deu depois da morte dele. Era o rosto dele como santo. Eles consideravam santo. Depois ele virou, deletou histórias. No meu livro está escrito tudo isso. Agora, o que aconteceu? Ele, depois de tantas coisas que ele escreveu livros. Ele é um dos maiores teólogos que nós temos nos últimos séculos. Os livros dele não comiam, o salário dele fazia, imprimia, e ninguém comprava. Deu prejuízo para ele. Como deu um livro, mas eu distribuí. Mas, caros irmãos, estes são os santos. Passaram por muita tristeza, por muita negação, por muita inveja, mas a santidade sempre brilha. Nectários Pedagogos. Sobrenome que falar. Ele brilhou na minha pátria. Quando o arcebispo de Atenas, afinal, queria ele como diretor do seminário Risalio Scoli, que existe até agora em Atenas, como diretor, que aí deu outras belas histórias com os alunos, os milagres que aconteciam. Aí o mundo todo estava Stibroquimea,
estava no porto, chorando, gritando: Nectário não vai, Nectário volta. Esta é a vida dos santos. E estes santos nós queremos. A morte dele ficou 25 anos sem o corpo intacto, isolado, e saía mirrom. Os ossos dele agora, porque Deus permitiu para espalhar por todo o mundo, e nós temos um pedaço, graças a Deus, um pedaço do Santo Manto que vai sair agora a procissão para vocês receberem a bênção. E uma senhora que falaram que o corpo do Nectário está desmanchando, ela falou porque ele era intacto e apareceu à noite e falou: porque Deus quis agora os meus ossos, os meus mantos se distribuem para todo mundo, para beneficiar, para abençoar todo mundo. E por meio dos ossos, por meio dos ânfios, por meio desses objetos dele, realizando o Espírito Santo milagres. Queridos irmãos, este dia é de emoção, de satisfação, de oração, de bênção. Por isso, aproveitem o máximo possível. Nectários, Pentabóleos está vivo e está entre nós. Com temor a Deus, com fé e amor, aproximai-vos para receber a Santa Comunhão. Unidos juntos, Senhor, se perdoa.
perpetuamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Encomendados divinos santos, puríssimos, imortais, celestiais, edificantes, mistérios de Cristo, unicamente graças ao Senhor. Ampara-nos, ó Deus, tem piedade de nós, guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Para que o nosso dia seja todo perfeito, sagrado, pacífico e sem pecado, queremos também uns aos outros e toda a nossa vida, Cristo Deus. Odissea διεθνώς και εσύ την δόξα να φέρουν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαίη και σε αιώνας των αιώνων. Retiremo-nos em paz, oremos ao Senhor. Senhor, tu que abençoas, que te bendiz e santificas, que confiam em ti, salva o teu povo e abençoa a tua herança. Conserva a plenitude da tua igreja, santifica aqueles que amam o Senhor da tua casa. Glorifica-os com teu divino poder, e não abandones a nós que em ti confiamos. Dá paz ao teu povo, às tuas igrejas, aos sacerdotes, aos nossos governantes, a todo teu povo, porque toda excelsa dádiva e dom perfeito vem do alto procedente de ti, ó Pai das luzes, e a ti rendemos glória, graça e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Αμήν. Η το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νη και έως του αιώνος. Η το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νη και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νη και έως του αιώνος. Vocês sensaram, Pai, os dois prendem, nada dos outros. Συλληπτήρας των πόνων και γίνεις των εφόρων, των εσχάτης χρόνης ανέντα, ανετής φίλων νήσιων, νεκτάριον ηνίσομεν πιστήν, ως εν Θεό θεραπώντα Χριστού, αναβλέζεις, γαριώσεις, παντοδαπάς, της ευλαβός χαρμάζουσιν, δόξα, δώσε δόξασαντι Χριστό, δόξα δώσε, στεφάνωσαντι, δόξα το ενεκόντι, διάσω πάσιν ιαματών. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et δεόμεθα υπέρ της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Έτσι δεόμεθα υπέρ των παραπλησχομένων και παρακολουθούν τον εν κατανήξη ψυχής την ιερόν αρτοκλασία αυτή. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικαίαη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Ο πάντα τελεσπορήσας τον λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας την γη παντοδαπούς εκφύν καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν. Ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια διέτων, λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός Πανάγατε Βασιλεύ, και τα σπέρματα τα αυτής συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον. Ότι εις δόξαν συν και εις τιμή και μνήμη του Αγίου με πενταπόλεως νεκταρίου του θαυματουργού ταύτα πολετεύσαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον των ευσεβή την πίστη τελειωθέντων. Παράσκου δε αγαθέ, τίστε ευτρεπίσας η ταύτα και της εις μνήμην επιτελούσιν πάντα τα προστοτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες ασχόλσου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Πατέρ Μαρίας, όλων των Αγίων, των απαιών οσί ευαρεστησάντων, ότι εσύ, ο ευλογών γιάζων πληθύνων και τρέφοντας υπαραγριστέο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικαίαη, και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις Θεός μεγάσος, ο Θεός ημών, ο Θεός, οποίον θαυμασία μόνος ωραίος. Oremos ao Senhor. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει αυτό εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράν και Παναμόμου Αγίας από του Μητρός, τη χάρη του Ζωδό και Παναγίου Τάφου, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των 12 και των 70 Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αρχιεπισκόπου, του Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Pelas orações de nosso Pai, arcebispo metropolita, Senhor nosso Deus, tem piedade de nós e salva-nos. Η αιτία
του Αγίου Νεκταρίου να σκέπει, να αγιάζει, να φωτίζει όλους εμάς και τα έργα των χειρών ημών και της Αγίας ημών Εκκλησίας. Ο Θεός μαζί σας. Καλή εβδομάδα.